O milionário simula coma e pasma com o segredo de enfermeira negra escatadora. Dinheiro compra tudo, dizem. Poder, influência, até uns anos a mais de vida. Mas e a consciência? Ricardo Albuquerque, o rei do mercado imobiliário paulistano, descobriu da pior forma que nem toda a grana do mundo podia comprar o silêncio da própria mente. Deitado na cama do Einstein, aparelhos apitando freneticamente, ele ouvia tudo, cada palavra, cada sussurro. O corpo, paralisado por um infarto traiçoeiro, era uma prisão de luxo. E as vozes? Ah, as vozes! Otávio, o irmão sanguessuga, com sua lábia de vendedor de enciclopédia e fama. De zica! Coitado do Ricardão! Foi tarde, mas a grana, essa não pode ir junto, né? Patrícia, a filhinha do papai, mais preocupada com o próximo desfile em Milão do que com o pai definhando. Ai, amiga, imagina que bafo herdar tudo isso, mas preciso vender aquele AP em Campos, tá super fora de moda. Ricardo sentiu o ódio queimar por dentro, impotente. Como pôde criar dois abutres desses? Mas no meio daquele inferno particular, uma luz. Ana, a enfermeira negra, ex-catadora, com mãos suaves e um sorriso que acalmava até a alma mais perturbada. Ana, que o tratava com dignidade, como se ele ainda fosse o Ricardo Albuquerque, o magnata. Mal sabia ela que ele ouvia cada palavra carinhosa, cada incentivo sussurrado. Naquela noite, o plantão estava calmo. Só os bips dos aparelhos e o silêncio frio da UTI. Até que o celular de Ana tocou. A voz dela, sempre firme, embargou. Ricardo aguçou os ouvidos. Lucas tá piorando, Maria. O médico disse que precisa daquele tratamento. Mas de onde eu vou tirar essa grana? Aquele ricaço de Campos sumiu no mundo. Nunca nem soube do Lucas. Ricaço de Campos? Lucas? Um estalo, uma lembrança turva de uma noitada regada a champanhe e uma morena linda. Anos atrás. Seria possível? Aquele menino, o filho daquela mulher batalhadora, seria seu filho? Um filho de verdade, não aqueles dois aproveitadores que ele chamava de família. O desespero tomou conta de Ricardo. Precisava avisar Ana, proteger Lucas. Mas como? Estava preso, um fantasma no próprio corpo. A vida escorria por entre os dedos, enquanto a chance de redenção, de fazer algo certo, se esvaía. Então, um espasmo, um movimento quase imperceptível. Um dedo, apenas um dedo, mas o suficiente para acender uma faísca de esperança em meio à escuridão. Será que Ana o veria? Será que conseguiria alertá-la a tempo de salvar Lucas e desmascarar Otávio e Patrícia? A luta pela vida e pela alma estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Então, um espasmo, um movimento quase imperceptível, um dedo, apenas um dedo, mas o suficiente para acender uma faísca de esperança em meio à escuridão. Será que Ana o veria? Será que conseguiria alertá-la a tempo de salvar Lucas e desmascarar Otávio e Patrícia? A luta pela vida e pela alma estava apenas começando. O dedo se moveu de novo, mais forte. Ana estava ali, ajustando o soro, concentrada. Ele tentou com mais força. Queria gritar.
Mas só o silêncio ecoava na UTI. De repente, os olhos dela encontraram os dele. Um susto, um sobressalto. Seu Ricardo, o senhor está me ouvindo? Ela se aproximou, o rosto cheio de esperança. Ele moveu o dedo de novo. Sim, Ana entendeu. Ela chamou o médico. Fez um sinal frenético. Um burburinho se formou ao redor da cama. Exames, luzes, vozes. Ricardo lutava, com cada fibra de seu ser, para se manter presente. Então, no meio do caos, uma sombra. Otávio, com um sorriso amarelo forçado. Que bom que o Ricardão tá dando sinais de melhora. Sinal que a grana vai continuar rendendo, né? Ricardo sentiu o sangue ferver. Precisava falar. Precisava contar a verdade sobre Lucas. Mas a voz não vinha. Foi quando aconteceu. Uma enfermeira novata esbarrou sem querer no monitor cardíaco. Um bip agudo, estridente. E a tela preta. Silêncio. Ana gritou. Os médicos se afastaram, o rosto perplexo. Otávio com um sorriso discreto, quase imperceptível. Que tragédia! Uma pena. Mas, de repente, a porta da UTI se abriu com um estrondo. Todos se viraram. E lá estava ela, uma mulher elegante com um olhar de aço. Helena Albuquerque. A ex-mulher de Ricardo. A mãe de Patrícia que todos pensavam estar morta há anos no acidente de carro na serra. Enganaram-se todos. Eu voltei e tenho muito a dizer sobre a morte de Ricardo e sobre quem realmente está por trás disso tudo. E Otávio, pode tirar esse sorriso da cara, porque a sua máscara caiu. Enganaram-se todos. Eu voltei e tenho muito a dizer sobre a morte de Ricardo e sobre quem realmente está por trás disso tudo. E Otávio, pode tirar esse sorriso da cara, porque a sua máscara caiu. O silêncio era palpável. Otávio engoliu em seco, o sorriso sumindo. Num instante, Patrícia arregalou os olhos, incrédula. Ana, ainda abalada com a morte de Ricardo, olhava para Helena como se visse um fantasma. Helena, mas você morreu, gaguejou Patrícia. Pelo que vejo, a única morte aqui é a da verdade, respondeu Helena, com a voz cortante como um bisturi. O acidente na serra foi, digamos, convenientemente arranjado. Otávio precisava se livrar de mim para ter mais controle sobre Ricardo. Otávio deu um passo para trás, tremendo. Isso é loucura! Helena, você está delirando. Ah, é? Então me diga, Otávio, onde você estava na noite do acidente? E quem pagou o mecânico para mexer nos freios do meu carro? O rosto de Otávio ficou vermelho. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Helena se aproximou dele, o olhar fixo no seu. Você sempre invejou Ricardo, Otávio. Invejou o sucesso, o dinheiro, a família. E estava disposto a tudo para ter o que era dele, até a me matar. De repente, um grito agudo cortou o ar. Era Ana. Ela apontava para a cama de Ricardo, os olhos arregalados de terror. Ele desapareceu. Ele está se mexendo. Todos olharam para a cama. E era verdade. Ricardo, com esforço sobre-humano, abriu os olhos. Um olhar confuso, mas vivo. Ele tentava falar, mas só emitia grunhidos. Ricardo! Gritou Helena, correndo para o lado dele. Meu amor, você está vivo! Ela pegou a mão dele, apertando com força. E foi nesse momento que a bomba explodiu. Ricardo, com um último suspiro, conseguiu murmurar uma frase. A voz fraca, quase inaudível. Foi a Patrícia, ela. E então, o silêncio. Os olhos de Ricardo se fecharam.
O monitor cardíaco voltou a apitar freneticamente. Os médicos correram para tentar reanimá-lo, mas era tarde demais. Ricardo Albuquerque estava morto. De novo, o choque pairava no ar. Patrícia, pálida como um fantasma, cambaleou para trás. Otávio a segurou, o rosto tomado por uma expressão indecifrável. Helena olhava para Patrícia com um ódio profundo nos olhos. Filhinha do papai, então foi você, sussurrou Helena, a voz carregada de veneno. Mas antes que Patrícia pudesse responder, a porta da UTI se abriu novamente. E dessa vez, quem entrou foi um homem alto, moreno, com um olhar furioso. Era Lucas, o filho de Ana. Cadê ele? Cadê o desgraçado que abandonou a minha mãe e me deixou passando? Fome? Gritou Lucas, avançando em direção à cama de Ricardo. Ana tentou impedi-lo, mas era tarde demais. Lucas chegou perto da cama, olhou para o rosto de Ricardo e paralisou. Os olhos encheram de lágrimas. Pai? Sussurrou Lucas, a voz embargada. Você é o meu pai! O caos se instalou. Ana gritava, tentando tirar Lucas de perto do corpo de Ricardo. Helena olhava para a cena com um misto de surpresa e confusão. Otávio, com um sorriso macabro, observava tudo de longe. E no meio de toda aquela confusão, uma pergunta pairava no ar. Se Patrícia matou Ricardo, por que ele apontou para ela antes de morrer? Será que ele estava delirando? Ou será que havia uma peça ainda mais obscura nesse quebra-cabeça? O caos se instalou. Ana gritava, tentando tirar Lucas de perto do corpo de Ricardo. Helena olhava para a cena com um misto de surpresa e confusão. Otávio, com um sorriso macabro, observava tudo de longe. E no meio de toda aquela confusão, uma pergunta pairava no ar. Se Patrícia matou Ricardo, por que ele apontou para ela antes de morrer? Será que ele estava delirando? Ou será que havia uma peça ainda mais obscura nesse quebra-cabeça? De repente, um silêncio sepulcral invadiu a UTI. Todos pararam, como se tivessem apertado o botão de pausa do mundo. Até os aparelhos pareciam ter diminuído o ritmo dos bips. O foco se voltou para Lucas, que continuava paralisado diante do corpo de Ricardo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai? Ele repetiu, a voz agora quase um sussurro. É você? Ana se aproximou, hesitante, e colocou a mão no ombro do filho. Lucas, meu filho, calma. Mas Lucas a ignorou. Ele abaixou a cabeça e, com uma delicadeza surpreendente, pegou a mão fria de Ricardo entre as suas. Por que você nunca me procurou? Por que deixou a gente passar tanta necessidade? As palavras eram carregadas de dor, de mágoa, de uma vida inteira de perguntas sem resposta. Helena, que até então observava tudo de longe, sentiu um nó na garganta. Aquele garoto era filho de Ricardo, e ela nunca soube. Otávio, percebendo a comoção geral, tentou aproveitar a oportunidade. Que cena mais emocionante! Ele disse com um tom irônico. Mas acho que já chega de sentimentalismo. Temos que chamar a polícia. Afinal, o Ricardão foi nesse momento que aconteceu. Algo completamente inesperado. Algo que ninguém poderia prever. Lucas, ainda segurando a mão de Ricardo, levantou a cabeça e olhou diretamente para Helena. Os olhos dele, antes marejados de lágrimas, agora brilhavam com uma intensidade assustadora. Você, ele disse, a voz carregada de ódio. Você sabia, não sabia? Helena franziu a testa, confusa.
Sabia do quê, meu querido? Lucas soltou a mão de Ricardo e deu um passo em direção a Helena. Sabia que ele era meu pai e sabia que eu precisava dele. A voz dele tremia, mas a determinação em seu olhar era inabalável. Helena. Sentiu um arrepio na espinha. Havia algo muito errado ali. Lucas, eu... Mas ela não teve tempo de terminar a frase. Lucas avançou sobre ela, rápido como um raio. Em um movimento brusco, ele puxou de dentro do jaleco de Ana uma seringa. Uma seringa cheia de alguma coisa. Antes que alguém pudesse reagir, Lucas cravou a agulha no pescoço de Helena. Ela gritou, sentindo um choque percorrer seu corpo. As pernas fraquejaram e ela caiu no chão, paralisada. O silêncio voltou a reinar na UTI. Todos estavam em choque, boquiabertos, sem entender o que acabava de acontecer. Lucas jogou a seringa no chão e olhou para Ana, com um sorriso frio nos lábios. Desculpa, mãe, mas era preciso. Ana, horrorizada, cambaleou para trás. Lucas, o que você fez? Lucas ignorou a pergunta. Ele se virou para Otávio, que observava tudo com um misto de espanto e fascínio. Agora, Lucas disse, a voz calma, quase hipnótica. Agora vamos descobrir quem realmente matou Ricardo. E então ele se virou para a câmera de segurança da UTI, que filmava tudo. A verdade, ele sussurrou, a verdade está gravada. A verdade está gravada. O silêncio era. De gelar a espinha, Ana, parada, boca aberta, sem saber o que fazer. Lucas, com aquele olhar de quem tinha virado outra pessoa. E Otávio, Otávio, parecia que tinha visto um fantasma. De repente, a porta da UTI se abriu de novo. Era a polícia. Alguém, no meio do caos, tinha chamado os caras. Ninguém se mexe! Gritou um dos policiais, já apontando a arma. Lucas nem se abalou. Continuava encarando a câmera como se estivesse falando com ela. Podem vir me pegar, ele disse, a voz calma. Mas antes, assistam à gravação. Os policiais se entreolharam, meio perdidos. Um deles foi até o computador da UTI e começou a procurar as imagens da câmera de segurança. Enquanto isso, Ana tentava entender o que tinha acontecido. Por que o Lucas tinha feito aquilo com a Helena? O que ele queria dizer com a verdade está gravada? As imagens da câmera começaram a rodar na tela. A confusão, a gritaria, o momento em que o Lucas injeta a seringa na Helena. Estava tudo ali, mas nada explicava o que ele tinha feito. Foi aí que a imagem deu um zoom no rosto da Helena, segundos antes de ela cair. E de repente, uma coisa bizarra. No reflexo do olho dela, bem pequenininho dava para ver, a Patrícia, com uma seringa na mão. Todo mundo ficou chocado. Como assim? A Patrícia também tinha uma seringa? E o que tinha dentro dela? Aí, as imagens foram voltando um pouco, mostrando o que tinha acontecido antes da chegada do Lucas. E era sinistro. Dava para ver a Patrícia se aproximando da Helena com a seringa escondida. Parecia que ela estava esperando o momento certo para agir. E não era só isso. As imagens mostravam a Patrícia mexendo nos aparelhos do Ricardo, antes de ele morrer. Desligando alguma coisa, sei lá. Uma parada sinistra. A ficha caiu. A Patrícia tinha matado o pai. E a Helena ia contar a verdade. Por isso a Patrícia tentou se livrar dela também. Mas a reviravolta não parava por aí. De repente, no meio das imagens, aparece o Otávio. Ele estava conversando com a Patrícia, bem escondido, antes de tudo acontecer. E dava para ver que eles estavam tramando alguma coisa. Aí,
A bomba explodiu de vez. O Otávio também estava envolvido na morte do Ricardo. Eles dois tinham planejado tudo juntos. Mas, por quê? O que eles ganhavam com isso? Aí as imagens foram passando e mostraram uma cena inacreditável. O Otávio e a Patrícia se beijando. Um beijo de língua, daqueles de novela. Era isso. Eles eram amantes. E tinham matado o Ricardo para ficar juntos e com a grana toda. Todo mundo ficou em choque. A Ana não conseguia acreditar no que estava vendo. O Lucas estava tremendo de raiva. E a polícia, bem, a polícia estava pronta para prender todo mundo. De repente, a Helena se mexeu. Ela estava viva. A seringa do Lucas não tinha veneno. Era só soro fisiológico. Só. Queria que ela desmaiasse para poder mostrar a verdade. Mas a verdade era muito pior do que a gente imaginava. A Patrícia e o Otávio, que dupla macabra. Só que a história não acaba aí. Antes que a polícia pudesse prender os dois, o Otávio puxou uma arma. Uma arma de verdade. "Ninguém vai me prender", ele gritou, apontando a arma para todo mundo. O caos se instalou de novo. A polícia mandou ele abaixar a arma, mas ele não obedecia. Estava fora de si. De repente, um tiro. Mas não foi o Otávio que atirou. Foi a Patrícia. Ela tinha pegado a arma dele e atirado nas costas dele. O Otávio caiu no chão, morto na hora. A Patrícia estava parada, com a arma na mão, o rosto branco como um papel. Eu não queria fazer isso", ela disse, a voz tremendo. "Mas ele ia me entregar para a polícia." Aí ela virou a arma para ela mesma. "É o fim para mim", ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. E antes que alguém pudesse impedir, ela apertou o gatilho. E antes que alguém pudesse impedir, ela apertou o gatilho. Um silêncio de morte. Literalmente. Patrícia desabou no chão ao lado do corpo do Otávio. Sangue por todo lado. A cena era um horror. A polícia, atordoada, começou a isolar a área. Ambulâncias chegaram, sirenes berrando. Uma confusão danada. Ana, desesperada, tentava acalmar o Lucas. O garoto estava em choque, com os olhos fixos no corpo da Patrícia. "Calma, meu filho, calma." Mas ele não respondia. Parecia que tinha entrado em outro mundo. Helena, ainda meio grogue por causa da seringada, se levantou com a ajuda de um policial. O olhar dela era de puro ódio. Ela pagou pelo que fez, disse com a voz rouca. Mas não era o suficiente. De repente, um médico se aproximou da Helena com um rosto estranho. "Senhora Albuquerque, precisamos conversar." Ele a levou para um canto, longe de todo mundo. A conversa durou alguns minutos, e quando a Helena voltou, ela estava completamente transformada. O ódio tinha sumido do rosto dela. No lugar, havia uma expressão de puro terror. Ela olhou para o Lucas, que continuava paralisado, e com a voz embargada, disse: "Lucas, meu filho." O garoto finalmente reagiu. Olhou para Helena, confuso. "Como assim, meu filho?" Helena respirou fundo, e então a bomba explodiu. "Ricardo não era seu pai, Lucas. Eu sou sua mãe." O silêncio voltou a reinar na UTI. Mas dessa vez era um silêncio ainda mais pesado, mais denso, mais assustador. Ana arregalou os olhos. Lucas ficou branco como um fantasma. E a polícia? Bem, a polícia não sabia mais o que pensar. Helena começou a chorar. "Eu te dei para Maria, Ana. Quando você era catadora, eu não tinha condições de te criar. Ricardo nunca soube da sua existência." Lucas cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco na boca. Estômago. "Não, não pode ser." Helena se aproximou dele com os braços estendidos.
Me perdoa, meu filho, me perdoa. Mas Lucas se afastou. Você mentiu para mim a vida toda. Você me abandonou. Ele saiu correndo da UTI desesperado. Ana tentou alcançá-lo, mas não conseguiu. Helena caiu de joelhos no chão, soluçando. A verdade tinha vindo à tona, e com ela a destruição. Mas a história não termina aí, porque no meio de toda aquela confusão, uma coisa passou despercebida: o corpo do Ricardo. Enquanto todos estavam chocados com a revelação da Helena, um dos médicos se aproximou do corpo e fez um exame rápido. E então ele gritou: "Ele está vivo! Ricardo Albuquerque está vivo! Ele está vivo! Ricardo Albuquerque está vivo!" Um silêncio. De novo. Mas um silêncio diferente. Um silêncio de incredulidade total. Ninguém respirava. A Ana travada, o Lucas sumido, a Helena com cara de quem viu um fantasma, a polícia sem saber para onde olhar. Era demais para processar. Aí o médico que tinha gritado se aproximou da cama de novo. Olhou, tocou, botou o estetoscópio no peito do Ricardo. Eu não tô entendendo. Ele tá com pulso, fraco, mas tá. E, tá respirando? Muito fraco, mas tá. Começou um corre-corre danado. Médico pra lá, enfermeira pra cá, um monte de gente em cima do Ricardo de novo. Ligando o aparelho, dando choque, fazendo sei lá o quê. A Helena se aproximou, os olhos cheios de esperança. Ele vai viver, doutor? Ele vai viver? O médico não respondeu. Tava concentrado demais. Mas de repente o Ricardo deu um suspiro fundo. Abriu os olhos. Olhou pro teto. Que tá acontecendo? A voz dele era fraca, quase um sussurro. A Helena se jogou em cima dele, abraçando forte. Ricardo, meu amor, você voltou? Ele olhou para ela, meio confuso. Helena? Mas você não tinha morrido? Aí ele olhou em volta. Viu a polícia, os médicos, a Ana parada num canto. E de repente a cara dele mudou. Ficou sério, tenso. Cadê? Cadê a Patrícia? Ninguém respondeu. Ele insistiu. A Patrícia? Onde ela tá? Foi aí que um policial apontou pro chão, para onde a Patrícia estava caída, morta. O Ricardo arregalou os olhos. Começou a tremer. Não, não pode ser. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Estava fraco demais. A Helena segurou ele. Calma, meu amor. Descansa. Mas ele não acalmava. Começou a gritar. Ela não podia ter feito isso. Ela não podia. E aí aconteceu. A reviravolta. A bomba que ninguém esperava. Ricardo Albuquerque olhou bem nos olhos da Helena e disse com a voz cheia de ódio: Eu nunca te amei. Eu sempre amei a Patrícia. E ela era minha filha. Um silêncio absoluto. A Helena paralisada, sem reação. A polícia de boca aberta. A Ana tremendo. Era demais para aguentar. Filha? A Patrícia era a filha do Ricardo? Mas como assim? Foi aí que a Helena desmaiou. Desabou no chão, dura como uma pedra. E enquanto os médicos socorriam ela, o Ricardo começou a rir. Uma risada macabra, assustadora. Vocês não sabiam de nada, né? Achavam que me conheciam? Pois eu vou contar a verdade. A verdade sobre tudo. E ele começou a contar. Uma história bizarra, cheia de mentiras, traições, segredos. Uma história que ia mudar tudo. A Patrícia era filha dele com a irmã da Helena. Uma história antiga, um caso rápido, uma gravidez escondida. A Helena nunca soube de nada. E o Ricardo sempre amou a Patrícia, em segredo. Por isso que ele era tão rico. Por isso que ele dava tudo para ela. E tinha mais. A morte da Helena no acidente de carro foi ele que mandou fazer. Ele queria ficar livre para viver com a Patrícia,
Mas ela nunca aceitou. Tinha nojo dele. E a morte dele, ele tinha planejado tudo. Ele queria ver quem realmente amava ele. Quem era capaz de tudo por ele. Por isso que ele simulou o coma. A Patrícia matou ele de verdade? Não, ela só queria o dinheiro. Ela não amava ele. Aí ele olhou para Ana e sorriu. Você também não é flor que se cheire, né? Enfermeira, querendo dinheiro para salvar o filho. Ele sabia de tudo. Ele sempre soube de tudo. Ele era o mestre do jogo. Mas aí, ele parou de falar. Começou a tossir muito, e cuspiu sangue. Eu tô morrendo. De novo, ele disse com a voz fraca, e fechou os olhos. Dessa vez, parecia ser de verdade. Mas antes de morrer, ele abriu os olhos de novo, olhou para a câmera de segurança e disse: A verdade ainda não acabou. Procurem pela chave. A chave está. A voz dele sumiu. O coração parou de bater. Ricardo Albuquerque estava morto. De verdade. Agora, sim. Mas o que ele quis dizer com a chave? Que chave? Onde ela está? E o que ela abre? A verdade ainda não acabou. E agora? Quem vai descobrir a verdade? Quem vai achar a chave? E o que vai acontecer com a Ana, com o Lucas, com a Helena? A história está longe de terminar. E o pior, ou o melhor, ainda está por vir. A verdade ainda não acabou. Procurem pela chave. A chave está. E o silêncio. Aquele silêncio que pesa, sabe? Que parece que o mundo parou para respirar fundo. A polícia, ali, meio perdida, sem saber o que fazer primeiro. A Helena desacordada, pálida que nem cera. A Ana tentando segurar o Lucas, que sumiu no mundo, sei lá para onde foi. Aí, um dos policiais mais espertos, o Sargento Oliveira, que já viu de tudo nessa vida, resolveu tomar a frente. Chega de show! Ele gritou, com a voz que ecoou na UTI. Vamos revistar esse quarto, cada canto, cada gaveta, tudo. E começou a busca. Gaveta pra lá, gaveta pra cá, debaixo da cama, dentro do armário. Nada, só um monte de coisa de hospital, remédio. Essas coisas. Aí o Sargento Oliveira olhou pro corpo do Ricardo. E teve um estalo. Revistem ele, ele ordenou. Ele falou em chave, não falou? Deve estar com ele. E começaram a revistar o Ricardo. Tiraram a roupa de hospital, viraram ele de um lado pro outro. Nada. Nem sinal da tal chave. Já estava todo mundo quase desistindo, quando uma enfermeira mais nova, a Cláudia, que estava ajudando na busca, reparou numa coisa. Olha, ela gritou, apontando pro dente do Ricardo. Tem alguma coisa brilhando ali. Todo mundo correu para perto. E era verdade. No meio dos dentes do Ricardo, bem escondidinha, tinha uma chave, pequenininha, quase imperceptível. O Sargento Oliveira pegou a chave com cuidado. Era uma chave antiga, de metal, toda enferrujada. Parecia uma chave de cofre, sabe? E agora? Perguntou um dos policiais. O que essa chave abre? Ninguém sabia. O Ricardo já tinha morrido, não podia mais contar. E a Helena, que talvez soubesse de alguma coisa, continuava apagada. Aí, o Sargento Oliveira teve outra ideia. Vamos ver as câmeras, ele falou. O Ricardo falou que a verdade estava gravada, não foi? Talvez ele tenha falado alguma coisa sobre a chave também. E voltaram a ver as imagens da câmera de segurança. A hora que o Ricardo acordou, a hora que ele falou com a Helena, a hora que ele contou a história toda. Nada. Ele não falou mais nada sobre a chave. Já estava todo mundo frustrado de novo quando a Cláudia, a enfermeira esperta, reparou numa coisa. Espera! Ela gritou. Volta um pouco. Na hora que ele está morrendo.
Olha pro olho dele. Todo mundo prestou atenção. E era verdade. No reflexo do olho do Ricardo, bem rapidinho, dava para ver um lugar. Uma imagem borrada, mas dava para ver. Parecia um cemitério. O sargento Oliveira arregalou os olhos. Cemitério? Ele falou. É isso. A chave abre alguma coisa no cemitério. E não perdeu tempo. Chamou o reforço, pegou um carro e partiu para o cemitério mais perto dali. Chegando lá, começou a busca. Túmulo para lá, túmulo para cá, procurando alguma coisa que a chave abrisse. Já estava quase amanhecendo, e nada. Todo mundo cansado, frustrado, quase desistindo. Aí, o sargento Oliveira parou na frente de um túmulo antigo. Um túmulo de família, todo de mármore, com umas letras. Douradas, Albuquerque, ele leu. Túmulo da família Albuquerque. Ele olhou pro túmulo com atenção e teve um estalo. A chave! Ele gritou. Vamos tentar a chave. E foi até o túmulo. Procurou por uma fechadura e achou, bem escondidinha no meio das letras douradas. Ele pegou a chave, enfiou na fechadura e girou. Clique! O túmulo se abriu e o que tinha lá dentro não era caixão, não era corpo, era uma escada que descia para a escuridão. O sargento Oliveira pegou a lanterna e começou a descer, degrau por degrau, com cuidado. E o que ele encontrou lá embaixo? Uma sala secreta. E dentro da sala, fotos. Muitas fotos. Fotos do Ricardo, fotos da Helena, fotos da Patrícia, fotos da Ana, fotos do Lucas. E no meio das fotos, uma carta. Uma carta escrita pela Helena. E o que estava escrito na carta? Uma confissão. A Helena confessava que tinha matado a irmã que era mãe da Patrícia. Ela tinha ciúmes, inveja e queria o Ricardo só para ela. Ela confessava que tinha planejado o acidente de carro, mas não tinha morrido. Tinha fugido para se vingar. E ela confessava a confissão que o Lucas não era filho da Ana. Era filho dela, com o Ricardo. A Ana não sabia de nada. Ela só tinha cuidado do Lucas a vida toda, como se fosse filho dela. O sargento Oliveira ficou chocado. Não conseguia acreditar no que estava lendo. Mas aí ele ouviu um barulho vindo de trás dele. Ele se virou e viu a Ana, com uma arma na mão. Eu sei de tudo, ela disse, com a voz fria. Eu li a carta antes de você. Ela apontou a arma para o sargento Oliveira. Você não vai contar para ninguém, ela falou. Eu vou proteger o meu filho. E apertou o gatilho. Mas de repente, alguém pulou na frente do sargento Oliveira e tomou o tiro. A Helena. Ela tinha acordado e seguido o sargento Oliveira até o cemitério. Ela caiu no chão sangrando. Me perdoa, ela disse, com a voz fraca. Me perdoa por tudo. E fechou os olhos. Dessa vez para sempre. Ana ficou paralisada. Não conseguia acreditar no que tinha feito. A Helena tinha se sacrificado por ela. E o Lucas, onde ele estava? De repente, a sirene da polícia começou a tocar. Eles tinham chegado. A Ana sabia que não tinha mais para onde fugir. Ela jogou a arma no chão e se entregou. Mas a verdade ainda não tinha acabado. Porque no meio de toda aquela confusão, alguém tinha sumido. O Lucas. E ele estava com a chave. A chave que abria todos os segredos. Onde ele ia? O que ele ia fazer? A história estava longe de terminar. E o próximo capítulo? O próximo capítulo ia ser de tirar o fôlego. Podem apostar. A Ana se entregou. A polícia a levou, algemada, o rosto escondido entre os cabelos. Ninguém disse nada.
O silêncio era mais pesado que as algemas. E o Lucas, ninguém sabia dele. Sumiu no mundo, com a chave na mão. O sargento Oliveira, ainda meio atordoado, resolveu voltar para a sala secreta. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava juntar as peças daquele quebra-cabeça maluco. Desceu as escadas de novo, com a lanterna na mão. Olhou as fotos, leu a carta da Helena de novo. Nada fazia sentido. Por que tanta mentira? Por que tanta traição? Por que tanta morte? Ele sentou numa cadeira velha que tinha ali e fechou os olhos. Precisava pensar, precisava de uma luz. De repente ele sentiu um cheiro estranho. Um cheiro de gasolina. Ele abriu os olhos e olhou em volta. E viu, as paredes da sala estavam molhadas de gasolina. E tinha um rastro de gasolina que ia até a escada. Alguém ia botar fogo ali, e ele estava preso. Ele se levantou num pulo e correu para a escada. Mas era tarde demais. Um clarão, uma explosão. O túmulo da família Albuquerque explodiu. O sargento Oliveira morreu na hora. Mas quem fez isso? Quem botou fogo na sala secreta? A resposta estava mais perto do que ele imaginava. No meio dos destroços do túmulo, a polícia encontrou um isqueiro. E no isqueiro, uma impressão digital. A impressão digital era de Lucas. Ele tinha voltado. Ele tinha se vingado. Mas por quê? Qual era o plano dele? A resposta estava na chave. A chave que ele ainda tinha na mão. Lucas foi até o banco. O maior banco da cidade. O banco do Ricardo Albuquerque. Ele sabia que o Ricardo tinha um cofre secreto. Um cofre que só ele conhecia. E ele sabia onde estava o cofre. No subsolo do banco. Ele entrou no banco com a chave na mão. Ninguém reparou nele. Estava todo mundo preocupado com a explosão no cemitério. Ele desceu para o subsolo, abriu o cofre e o que tinha lá dentro não era dinheiro, não eram joias. Era uma pessoa viva, amarrada numa cadeira. A Patrícia. Ela estava viva. Lucas olhou para ela chocado. Você tá viva? Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Me ajuda, por favor. Lucas desamarrou ela. Quem fez isso com você? Ele perguntou. Ela olhou para ele e disse. Foi você, Lucas. Ficou sem entender nada. Eu? Mas eu te salvei? Ela balançou a cabeça. Não, você não é o Lucas. Lucas ficou pálido. Do que você está falando? Ela sorriu. Um sorriso macabro, assustador. Você não sabe quem você é, não é? Ela se aproximou dele e sussurrou no ouvido dele. Você é o Ricardo. A Patrícia sorriu. Aquele sorriso de cobra, sabe? Arrepiou até a alma do Lucas. Você é o Ricardo. Ela repetiu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Lucas não entendeu nada. Olhou para ela, confuso. Eu não sou o Ricardo. Eu sou o Lucas, filho da Ana. A Patrícia riu mais ainda, ingênuo. A Ana nunca foi sua mãe. E o Ricardo, ele sempre teve muitos segredos. Um deles é que ele era mestre em mudar de rosto, de vida, de corpo. Ela se aproximou mais do Lucas e tocou no rosto dele. Lembra daquele tratamento experimental que o Ricardo fez? Aquele que custou uma fortuna? Pois é, ele não estava tentando prolongar a vida. Ele estava transferindo a consciência dele para outro corpo. Para você. Lucas cambaleou para trás. A Patrícia estava louca. Isso não podia ser. Verdade. Não, não pode ser, ele murmurou. A Patrícia pegou um espelho que estava ali perto e mostrou para ele. Olha nos seus olhos, Lucas. Olha bem fundo. Você vai ver. O Ricardo está aí dentro.
Lucas olhou no espelho e viu. No começo, não entendeu nada, mas aos poucos foi vendo. Aquele olhar, aquela maldade, aquele egoísmo, era o Ricardo. Ele era o Ricardo. Um grito de dor saiu da garganta dele. Ele não era o Lucas. Ele era um monstro. A Patrícia sorriu. Bem-vindo de volta, papai. E então, ela pegou uma arma. Desculpa, Ricardinho, mas você já me usou demais. Agora é a minha vez. Mas antes que ela pudesse atirar, uma voz gritou: Para! Era a Ana! Ela tinha seguido o Lucas até o banco e ouviu tudo. Ela olhou para o Lucas e chorou. Meu filho, o que eles fizeram com você? A Patrícia riu. Que cena mais emocionante. Mas o show acabou. Tchauzinho, Ana. E ela atirou. Mas de repente Lucas se jogou na frente da Ana e tomou o tiro. A Patrícia arregalou os olhos. Não podia ser. Lucas caiu no chão, sangrando. A Ana correu para perto dele. Meu filho, não, por favor, não morra. Lucas olhou para ela e sorriu. Um sorriso fraco, sofrido. Mãe, ele sussurrou, eu te amo. E fechou os olhos. A Ana gritou. Um grito de dor que ecoou pelo banco todo. A Patrícia ficou parada, sem reação. Ela tinha matado o próprio pai, de novo. A polícia chegou. Prenderam a Patrícia. Levaram o corpo do Lucas. A Ana ficou sozinha, sem nada, sem ninguém. Mas de repente, ela sentiu uma coisa estranha. Ela olhou para a mão dela e viu a chave que o Lucas tinha deixado cair, a chave que abria todos os segredos. O que ela ia fazer com aquela chave? Para onde ela ia? A história não acaba aqui. A verdade ainda está lá fora. E a Ana, ela vai encontrá-la. Alerta urgente. Se você chegou até aqui, é porque faz parte da elite que acompanha nossas histórias. E sabe que o apoio de vocês é tudo. Então escuta, você precisa se inscrever agora no canal. Senão, vai perder as próximas histórias exclusivas que preparamos. E acredite, você não vai querer ficar de fora. Esmaga o botão de like agora. Alimenta o algoritmo, mostra que você está aqui e que quer mais. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que mais vier à mente. Queremos saber tudo o que você achou desse final inesperado. Sua opinião é muito importante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre para eles o poder da nossa comunidade. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Contamos com você. Vamos juntos rumo ao topo. Ok.